vou destruir da terra o homem que criei, que me arrependo de o haver feito. Ai, Senhor, tem misericórdia. Vou destruir da terra o homem que eu criei, porque arrependo-me de o haver feito. Ai, meu Deus do céu, me ajuda. E hoje, como é que tá? Gente, pelo amor de Deus. Mas Noé achou graça. Noé achou graça diante de Deus. Jesus achou graça diante de Deus. Noé, eu tenho te achado justo no meio desta geração perversa. Faz uma arca para ti, para que te esconda, porque eu vou matar todo mundo. Eu vou matar todo mundo. E aí? Gente, naqueles dias, Deus queria falar com o homem. Mas será que os homens escutavam a Deus? Hoje, Deus quer falar com os homens. Mas será que os homens escutam a Deus? Noé, eu tenho te achado justo. Deus não falou assim, não. A minha graça está em você. Não, eu tenho te achado justo. Gente, Deus procura na terra justiça. Você tem justiça? Não, porque falar que tem que prender, não, aqui tá... E você está dentro da justiça, e quando você está dentro da justiça, você conhece lá na religião quem é verdadeiro e quem é mentiroso, você conhece lá na política quem é verdadeiro ou é mentiroso, você conhece lá no jogo quem ganhou e quem perdeu e quem roubou. Justo, gente, é quando você tem a justiça dentro do teu coração. Você não sabe quem é justo e nem quem é injusto. Você não sabe quem é certo e nem quem é errado. Mas você tem a justiça dentro do teu coração. E você apela para a justiça. Quando você vê as pessoas sofrendo injustamente, você chora. Diferente do outro que ri. Quando vê o outro sofrendo, Agora quando você vê o cara lá sofrendo pela injustiça, também você não chora. Você fala, oh, quantas vezes eu quis ajudar ele, mas ele não me escutou. E daí? Então você tanto chora pela justiça, por aquele que está sofrendo injustamente, e chora por aquele que está pagando os erros dele. Foi o caso de quando Deus encontrou Noé. Noé achou graça. Noé achou graça. Então, se Noé achou graça, Noé era agraciado de Deus. Então, Noé estava na graça de Deus. E hoje, quem está na graça de Deus, está na graça. A CCB é a graça de Deus. A arca de Noé era a graça de Deus. Mas quem estava dentro da arca foi o agraciado de Deus. Quem está dentro da CCB é os agraciados de Deus. E você? Gente, pelo amor de Deus. Noé, eu tenho te achado justo no meio dessa geração perversa. Faz uma arca e esconde. Que eu vou matar todo mundo. Vou mandar um dilúvio na terra, vai morrer todo mundo afogado. E hoje, como é que está o mundo, hein? Deus mandou Jesus Cristo. Semelhante arca vos salva. Jesus Cristo. E você está dentro da arca que é Jesus Cristo? Ou está aí? Porque. Pelo amor de Deus, gente. Vamos acordar. Jesus é a arca. E você está dentro desta arca? Ou está só nublado? Eu conheço Jesus. Mas quando o diabo vem, você sabe, sai correndo. E quando a morte vem, você... Não, Senhor, hoje não. Ai, meu... Quando Jesus vem te buscar, não, deixa eu cuidar dos meus filhos. Não, meu... Gente, e aí?
semelhante arca vos salva. Hoje o mundo está, ó, gente, o mundo está aí, ó. Quem tiver em Jesus Cristo, e quem está fora de Jesus, vai matar todo mundo. Lá naquele tempo, parece que matou todo mundo, mas Noé não morreu. Só quando chegou um tempo que a arca fechou e o pessoal vieram, oi Noé, gente, Noé trabalhou 120 anos construindo uma arca. Jesus Cristo está trabalhando hoje, no mundo de 2000 e alguns anos, construindo uma arca. E o povo, como é que está? Você tá em Jesus, que é a arca? Você sabe o que é a arca de Jesus Cristo? É a verdade. E você é da verdade? Todo aquele que é da verdade vem para a luz. Mas o que não é da verdade não vem. Então, Jesus é a luz. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Todo aquele que é da verdade vem para a luz. Mas o que não é, e aí? Como é que está aí? Onde está a verdade, hein? Está na luz ou está na escuridão? Quem está na escuridão, não aparece na luz. E quem está na luz também não pode permanecer no escuro. Você já viu os animais na terra? Tem animais que eles só conseguem enxergar de noite. E tem animais que só conseguem enxergar de dia. Agora você pega o animal do dia e joga na escuridão. Você vê as aves? Pega as aves. O sol entrou, ela sobe no puleiro. Os morcegos, além de ser cego, ainda andam no escuro e desvia do... Entendeu? Dos empecilhos que está diante deles. O morcego vai voando, tem uma parede, ele desvia da parede, e ele é cego. Cego, voando, numa velocidade aí de não sei quantos quilômetros por hora, e desvia de uma parede e não bate nela. Desvia de um poste e não bate nele. Desvia... Gente, é mistério de Deus ou não é? Enquanto que a pombinha, voando, tem uma parede branca, de dia, ela bate nela e morre. É mistério ou não é? Os pássaros voam de dia, mas tem pássaro que voa da noite. A mãe da lua, o o triângulo, a coruja. Esses animais, eles andam à noite. E tem animais que eles andam de dia e andam de noite. Os gatos, os ratos. E no meio dos seres humanos, é a mesma coisa ou não é? Tem cara que anda de dia, rouba, e anda de noite e rouba. Tem outro que só rouba de noite, o outro só rouba de dia. Arrependo-me de ter feito o homem. Vou destruir da terra o homem que criei, porque arrependo de ter... Entendeu, gente? Quando Deus arrependeu de fazer o homem, a maldade do homem era tão grande que não tinha mais limite. Então Deus mostrou como... Gente, quando vem a guerra, ela mata criança, ela mata velha, ela mata mulher grávida, ela mata mulher, entendeu, gente? Bonita, feia, e mata ricos e pobres, mata tudo. Entendeu, gente? Agora, mata tudo. Agora, Deus vai avisando, a guerra vem aí. Gente, pelo amor de Deus, Deus vai avisando. Será que Deus não avisava aquele povo? Será que não tinha as religiões que falavam de Deus? Mas só Noé escutava Deus. E hoje, só Jesus Cristo escutou Deus. E através de Noé, que escutou Deus, Deus salvou ele e aqueles que ele incluiu na arca com ele. Hoje, através de Jesus Cristo, que escutou Deus aqui na terra, Deus salvou ele
com aqueles que ele incluir com ele. E você está incluído com Jesus contra a maldição da terra que vem aí, gente. O mundo do Apocalipse. Hã? Você está pensando que é brincadeira esse movimento da terra que nós vemos? Ide, anunciai o evangelho a toda criatura. Gente, criatura não é criança. Não é para pregar o evangelho para criança. Criatura são pessoas criadas. Depois que você cresceu, aí alguém anuncia o evangelho. O que é o evangelho? Evangelho, gente, é as boas novas de Cristo. Quem crer e for batizado, todo aquele que é da verdade vem para a luz. Aí tá aí os teólogos que cria as igrejas deles. Você chega lá, tá aquele pessoal lá que crê neles, vai atrás deles. Mas depois eles são da verdade. Aí eles não ficam, aí eles vêm e entra onde? Onde você achou graça diante de Deus. Vai entrar, gente, no céu ou no mundo de Jesus, aquele que achar graça diante de Deus. E você, achou graça diante de Deus? Eu tenho te visto. Noé achou graça diante de Deus. E Deus chegou nele, eu tenho te achado justo. Quem vai entrar na arca de Jesus Cristo é aquele que foi achado justo. Você está condenado, você está massacrado, mas entendeu? Deus te achou justo. Que Deus pega nós é pelo coração, gente. Não é pelo nosso feito, não é por aquele que nos condena ou por aquele que nos abençoa. É pelo coração. Eu tenho te achado justo dentro dessa cadeia. Eu tenho te achado justo dentro dessa igreja. Eu tenho te achado justo. Entendeu, gente? Dormindo nessa calçada. Eu tenho te achado justo trabalhando nessa empresa. E o Senhor vai pegando aqueles que ele acha, que ele vai justificando ele. Que ele encontra um coração justo. Vai na casa de Jessé. Lá tem um homem segundo o meu coração. Unge aquele que eu te mostrar. A mesma coisa é hoje. O exército de Jesus Cristo anda na terra. E aqueles que o Senhor envia, ó, vai lá naquela casa, lá tem uma pessoa segundo o meu coração. Abençoa aquele que eu te mostrar. E aí? Aí você chega, tem 5 pessoas na qual Deus manda falar para você que tem uma obra na tua vida. E aí? E os outros ficam escutando. Mas Deus mandou falar só para um. Deus mandou falar, não é que você sai aí para a rua soltando folheto, abençoando todo mundo, não. Quem acha graça de Deus é abençoado por Deus. Se tem 10 pessoas numa casa e Deus se achou graça em um, eu vou abençoar todos? Não, é só um. Não foi assim na casa de Jessé? Vai lá na casa de Jessé, lá tem um homem segundo o meu coração. Unge aquele que eu te mostrar. E o profeta abençoou todos? Não. Acabou os varões? Eu vim aqui ungir um homem a rei. E cadê ele? Que nenhum desses daqui. Acabou os varões? Não, tem um, mas está lá na... Entendeu, gente? No campo, apacentando as ovelhas. Então chama ele aqui. Ninguém vai sentar. Gente, a mesa já estava pronta para ungir o rei. E todos aqueles homens ali. Ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar aqui. Aí aquele moleque saiu de lá, foi tomar banho, foi cortar cabelo, por certo, e foi. Aí quando ele chegou aqui, o Senhor disse, unge ele, rei de Israel. Unge ele, rei. Entendeu, gente? Do reino de Deus. E aí? Assim foi Jesus Cristo. Ungido, rei dos reis, senhor dos senhores. E aí, como é que ficou? Arrependo-me de ter feito o homem na terra. Vou destruir da terra o homem que criei, porque me arrependo de o
os haver feito. E daí para cá, gente, Noé achou graça diante. E Jesus batizou a terra com a fome, com a peste, com a guerra e com o terremoto. O homem que Deus arrependeu de ter colocado ele na terra. O mesmo Jesus batizou ele para enfrentar a guerra, a peste, a fome e o terremoto. Agora, os que foram agraciados de Jesus, achei graça em você. Mané achou graça diante de Deus. Entra na arca. Noé construiu a arca e entrou com a família. Jesus construiu a arca e vai entrar com a família. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Todo aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, esta é minha mãe e este é meu irmão. Gente, as coisas não é brincadeira, não. Mas se o que eu falei aqui tem sentido para você, deixa um like aí no meu canal, me ajuda a levar esse canal, esse vídeo a outras pessoas. Gente, que o tempo está próximo. Não está de nós perder mais tempo, não. Tá? Arrependo-me. Vou destruir da terra o homem que criei, porque arrependo de os haver feito. E quando o Senhor trouxe a morte, ele matou. Entendeu, gente? Quantas mulheres pegavam as crianças? Ô, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia do meu filho. O Senhor veio sem misericórdia. Matou velho, novo, criança, doente, mulher grávida, e homem velho. Gente, matou tudo. Escapou? Noé? Tenho te achado justo no meio dessa geração perversa. E hoje, Deus tem te achado justo no meio dessa geração perversa? Você já viu perversidade mais do que existe na terra? E Deus tem te achado justo? Ou tem te achado você que... Entendeu? Ah, mas se você não mentir, você não pode ser meu empregado. Ah, mas se você mentir, você não pode trabalhar comigo. Tem um mentiroso. Se você for mentiroso, eu não te quero. E se você não for mentiroso, eu te quero. Se você é mentiroso, eu te pago bem. E se você é mentiroso, não é mentiroso, eu só posso te dar um prato de comida. Deus que abençoe a todos. E até o próximo vídeo que vem aí.